E aí, gurizada do primeiro ano, tudo bem com vocês? Bom, espero que estejam todos bem, os familiares de vocês também. E hoje, turma, a gente vai dar conta de misturar todas as forças que a gente tem trabalhado até agora no que a gente chama de sistema de forças ou conjunto de blocos. Então a gente passa a trabalhar um pouco com cálculo. Para a aula de hoje, o que eu preciso de vocês? Eu preciso que vocês peguem um lápis, peguem uma caneta, não é uma borracha, um papel. Sentam-se em um lugar tranquilos, porque a gente vai dar conta do entendimento do método dos nossos cálculos de sistema de blocos. São métodos fáceis, é um método fácil, simples, mas que exige de vocês disciplina e concentração. Então, para que a gente consiga entender, vocês têm também que dar conta de todo o conhecimento até agora. A gente trabalhou já com as leis de Newton e 4 forças anteriores que tem que estar na ponta do cérebro para que a gente possa seguir adiante. Então, antes da gente efetuar nossos cálculos, eu vou fazer uma revisãozinha rápida com vocês do que a gente viu até aqui. Tudo bem? Vamos lá, vamos relembrando comigo. Da segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica, força resultante é igual a massa vezes aceleração, certo? Passamos a compreender algumas forças especiais de formas separadas. A primeira delas foi qual? Força peso. Peso igual a massa vezes gravidade. Dependendo então do local em que a gente está, sabendo que ele sempre aponta para baixo, então direção vertical, sentido para baixo. Onde está a reação da força-peso? Na causa que o gera, a Terra. Tranquilos até aqui? Segunda força que a gente estudou, qual foi ela? Normal. A normal existe quando? Quando houver superfícies em contato. Então, um bloco em contato com uma superfície passa a atuar uma normal. Aonde que está a reação dela? Na superfície em contato. Então, lembrando que peso e normal não são para ação e reação. Não existe uma equação para normal, vai depender do contexto. Terceira força que a gente estudou, estão lembrados? Tração. Sempre ocorre tração em um bloco, em um corpo, quando ele está tensionando um cabo, um fio, uma haste. Se existe a tensão no corpo, a reação está na causa que o gera, lá na corda, lá no fio, lá na haste. Então, 3 forças e a tensão também não tem equação, depende do contexto. A última força que a gente estudou foi a força elástica. Nela, sim, Robert Hooke, que foi o cara que estudou detalhadamente os materiais elásticos, nos ensina que a equação ela é dada por menos K vezes X. O K é a constante elástica da mola, do tipo de material que ela é feita. O X é a elongação, como a gente comprimiu ou esticou essa mola. E o sinal negativo para lembrar que ela é uma força de restauração. Então, para quem não entendeu ou não relembrou, volta lá nas videoaulas e revisa, porque a gente precisa ter bem claro essas 4 forças para agora a gente pegar e juntar todas elas no que a gente tem como objetivo da aula de hoje. Então, qual é o objetivo da nossa aula? Trabalhar com a resolução de exercícios que envolvam esses sistemas de força. Estou colocando uma imagem aqui embaixo de vocês para que vocês vejam que existe um universo de forças, onde algumas a gente já estudou, outras não. Mas a gente já consegue trabalhar com exercícios com que a gente tem. A força de atrito, a primeira delas ali a gente vai ver daqui uns dias, a força peso já trabalhamos, uma força qualquer de que empurra-se um corpo qualquer, a força de arraste a gente ainda não viu, a força elástica acabei de revisar. A magnética é só lá no 3º ano, tração já vimos, o empuxo no 2º, mas com o que a gente tem, a gente já consegue brincar um pouco então com alguns tipos de exercício. Então, com a revisão na ponta do cérebro, com o material na mão, com a mente tranquila, prestem atenção no método agora, que não são exercícios simples. Olha quanta coisa vocês têm que saber, quantas forças, quantas leis. Mas que se vocês tiverem boa vontade para compreender o método, com certeza vocês vão sair resolvendo tudo que é exercício que envolve um bloquinho na física. Enquanto os concorrentes de vocês detestam, eu tenho certeza que vocês vão adorar. Tudo bem, gurizada?
Primeiro deles, então, que está aí do lado. Determine a aceleração de um sistema. O que é o sistema? O conjunto de blocos. Eu quero saber a aceleração desse bloco A e desse bloco B. E eu quero saber a tração dos fios, sendo que o menor bloco, ou de menor massa, que é o A, que tem 3 kg, o bloco de maior massa tem 5 kg, e a gente vai desprezar o atrito e usar a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Estamos no planeta Terra. Como que a gente vai resolver exercícios, então, que apareçam blocos? Atentem, é sempre a mesma coisa. Vocês vão pegar primeiro e vão separar o bloco A do bloco B. Não tem como a gente fazer uma análise junto. Tem que ser separado. Não tem como a gente analisar os dois blocos ao mesmo tempo. Então, vocês vão pegar o bloco A, botar a segunda lei de Newton, pegar o bloco B, colocar a segunda lei de Newton, e agora a gente vai analisar individualmente cada um deles. Como que é essa análise? Para cada um, a gente vai ver que forças que estão atuando. Então me ajudem. O bloco A tem força-peso, que foi a primeira que a gente estudou? Tem? Claro, né? Ele está no planeta Terra, então vamos desenhar lá o vetor peso para o bloco A, apontando para baixo. O bloco A tem normal? Não, né, gurizada? Não tem superfície de contato, não tem normal. Tem tração? Tem tração, tem um fio ali sendo tracionado, então o bloco A tem tração. Tem força elástica? Não estamos falando de móvel. Então, o bloco A tem dois vetores, um apontando para baixo, um apontando para cima. A gente sabe que vetores em sentidos opostos a gente subtrai. Mas subtrai quem de quem? O maior do menor. Como o bloco A tem a massa menor que a do B, muito que provavelmente ele sobe. Se ele sobe é porque a tração vence. Então a gente vai colocar tração menos o peso, igual a massa vezes a aceleração. Não sei o valor da tração. Como a massa do bloco A é 13 e a gravidade é 10, 3 vezes 10, 30, tá ali o peso e a massa 3. O A não sei. Então eu tenho uma equação e duas incógnitas, eu não consigo resolver. Vamos parar por aqui e vamos então analisar o nosso bloco B, o nosso corpo B. O nosso corpo B, as mesmas perguntas. Tem peso? Tem, né, turma? Superfície da Terra, colocamos o peso ali. Tem normal? Não tem superfície de contato, risca ela. Tem tração? Tem um fio sendo tensionado, vamos colocar a tensão ali. Tem força elástica? Não tem. Então, novamente, a gente tem um bloco com duas forças em sentidos opostos que eu devo fazer o quê? Subtrair. Quem? A maior da menor. Quem é a maior? Se a massa do corpo B é maior, o A subiu, o B desce. Então, maior é o peso. O peso venceu, peso menos tração, massa vezes aceleração. A massa do B é 5, então o peso é 50. Agora, nós temos duas equações e duas incógnitas. O que a gente pode fazer? Isso aí, um sisteminha. Onde corto as trações, 50 menos 30 é 20, 3 aceleração mais 5 aceleração, 8 aceleração. E aqui eu descubro que a aceleração então do meu sistema é de 2,5 metros por segundo ao quadrado. Entendido até aqui, gurizada? Então, basta eu analisar os blocos de formas separadas. Tendo aceleração, eu escolho, turma, ou a primeira equação ou a segunda para substituir ela. Eu escolhi a segunda. Usei o método aqui de usar o bloco A todo em azul, o B todo em vermelho para facilitar a vida de vocês. Substituindo, então, na primeira equação a aceleração, eu vou ter que a tração vale 37,5 newtons. Porém, se vocês observarem a figura, lá em cima tem um fio C. Esse fio C tem que dar conta de duas trações, a do lado direito e a do lado esquerdo. Então, lá no fio C, que ele é um outro fio, tem uma outra tração que é de 75 newtons.
Entenderam? Turma, vou repetir o método. Pega-se quando tem mais que um bloco e tem que separar. Coloca segundo a lei de Newton. Para cada um deles, análise das forças. Muito que provavelmente vocês vão cair num sisteminha. Resolve e dão conta de encontrar o que se pede. Nesse caso, o bloco A acelera para cima, o B acelera para baixo, ambos com uma aceleração de 2,5 metros por segundo ao quadrado, tensionando aquela corda a 37,5 newtons. Tá claro? Quem não entendeu, pausa o vídeo, volta para o início e a gente refaz. Quem já entendeu, nós vamos então passar agora para o nosso segundo de 3 exemplos que a gente vai ver. Nesse segundo, turma, a gente tem novamente 2 blocos e eu peço a aceleração de novo desses blocos do sistema e a tração do fio, só que agora propositalmente o A tem a massa maior que a do B. O A tem 10 kg e o B tem 5. Despreza o atrito, a gente ainda não conhece ele, e usa a terra, gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Por que eu coloquei a massa de A como sendo maior? Porque muitos podem pensar que por A ter massa maior, esse bloco fica parado, o que não é verdade. Quando não tem atrito, pessoal, o A poderia ter 1 tonelada e B 1 grama, que o A ia para a direita e o B ia cair, porque não existe atrito entre a mesa e o bloco, é uma superfície perfeitamente lisa. Então, vamos dar conta do nosso método. De novo, eu vou usar azul para o bloco A, vermelho ou laranja ali para o bloco B. E o que eu disse para vocês que a gente tem que fazer? Primeiro, separar o bloco A do bloco B, colocando embaixo de cada um deles a segunda lei de Newton, nosso princípio fundamental da dinâmica. Depois, dar conta de entender se tem as forças que a gente estudou. Então, lá no bloco A, primeira pergunta, tem peso? Claro, superfície da Terra, vamos desenhar ali o peso. Tem normal? Agora, pela primeira vez, surge a normal. Por que tem normal? Porque tem superfícies em contato. Vamos colocar lá normal. Só que como a gente já viu neste caso de uma superfície horizontal, o bloco A não vai afundar nem flutuar, porque o peso e a normal estão em sentidos opostos e são iguais. Então isso facilita a nossa vida. Porque o que a gente vai fazer com eles? Cortar, anular. A gente retira eles da jogada. Então, não é que não existam. Existem, mas se anularam. Tem tração? Tem tração, não é? A gente vai ter que desenhar ali a tração para a direita. E em direção ao fio. E tem força elástica? Não. Então, o bloco A, eu não preciso ver quem vence. Com certeza o B desce e o A vai para a direita, porque tem atração. Então, na força resultante, é só atração, igual a massa vezes a aceleração. Não sei quanto é que é a atração, a massa dele vale 10, e a aceleração, então, eu não sei quanto que ela vale. Correto? Agora, para o bloco B. O que a gente sabe do bloco B? O bloco B tem peso? Tem peso. A gente faz o peso, então, apontando para baixo. O bloco B tem normal? Não tem superfície de contato. Bloco B tem tração? Tem. O bloco B tem tração, desenhamos ela ali. O bloco B tem força elástica? Não tem força elástica. Então, quem vence entre essas duas forças, esses dois vetores em sentidos opostos, que é o peso e a tração? Se ele desce, quem vence é o peso. Isso aí. Então, como a massa dele é 5 e a gravidade é 10, peso 50. Menos tração igual a massa, que é 5 vezes a aceleração. Então, gurizada, observem que é tudo a mesma coisa. De novo, 2 equações, 2 incógnitas. O que eu vou fazer? Sistema. Corto a tração, sobrou 50. 10A mais 5A, 15A. E aí eu descubro que o A acelera para a direita e o B acelera para baixo com 3,33 metros por segundo ao quadrado. Estão lembrados do que a gente faz agora? Tenho aceleração, escolho uma das duas equações
e substituo. Escolhi a primeira ali, substituir. Tração é igual a 10A, tração é igual a 10 vezes 13,33, a tração é 33,3 newtons. E aí a gente resolveu o exercício, descobrimos a aceleração e a tração, com o mesmo método do anterior, separar os blocos, colocar a segunda lei de Newton, análise da força, normalmente caio num sistema e dou conta de resolver tranquilamente. Então vocês perguntam, professor, é simples? Não, né, gurizada? Não é. Tem que saber a segunda lei de Newton, tem que saber 4 forças até agora, a gente vai depois aprender muito mais, tem que dar conta da matemática, não é simples, não vou mentir para vocês. Mas se vocês entenderam o método, vocês já estão com muito mais do que meio caminho andado. Tudo bem, turma? Quem não entendeu, pausa o vídeo, volta para o início do exercício e a gente refaz. Quem já entendeu, a gente passa então para o nosso terceiro exemplo. Tudo bem? Vamos lá então. Terceiro exemplo. Uma força de 60 newtons é aplicada sobre um bloco A. Alguém está empurrando esse bloco A com 60 newtons. Como mostra a figura abaixo. Determine a aceleração do sistema dos blocos e a força que A aplica em B. Então, alguém está empurrando A e o A empurrou B. Dado a massa de A 10, a massa do B 20 kg, e desprezando o atrito. Não está ali, mas a gente vai utilizar a gravidade 10 porque está no planeta Terra também. O que eu expliquei para vocês? Qual é o método? Apareceu 1, 2 ou mais blocos, separa. Separa o bloco A do bloco B, de novo usando as cores azul e laranja para facilitar a vida de vocês aí do outro lado. Coloco a segunda lei de Newton e vamos analisar. Bloco A. O bloco A tem peso? Tem, né? Tá na Terra, desenhamos o peso ali, o vetor peso. Tem normal? Tem, né, pessoal? Superfície de contato, bloco A tem normal. Tem tração? Não, dessa vez não tem tração. Pela primeira vez não tem fio. Então, vamos riscar a tração. E também, como no exercício anterior, a gente viu que o peso e a normal se anulam. Por que o peso e a normal se anulam? Porque eles são iguais em sentidos opostos. Estão lembrados disso? Superfície horizontal, eles vão se anular. Só que aqui tem uma outra superfície em contato, que é A com B. Então, 90 graus vai ter uma outra normal, que eu posso dizer que é a força que B aplica em A. Então, eu poderia desenhar ali uma outra normal ou força que B aplica em A. Como eu havia dito para vocês, não tem tração. Então, o bloco A ficou submetido a quantas forças? 2. Na mesma direção em sentidos opostos. O que eu faço? Subtraio. Quem que vence? Com certeza a força F, é que alguém está aplicando, né, gurizada? É impossível empurrar um corpo para um lado e ele andar para o outro. Então, isso não é natural. Então, como não tem a elástica, eu vou colocar ali na força resultante o F menos, vocês poderiam escrever normal, como eu escrevi, ou força que B aplica em A. Essa normal é essa mesma força. Essa força, o exercício me diz que é 60, aqui alguém está aplicando, a normal eu não sei quanto vale, a massa do corpo A é 10 e a aceleração, então, eu não sei. Tenho aí duas incógnitas, uma equação. O que a gente vai fazer agora? Passar para o nosso segundo bloco, o bloco B, e fazer as mesmas perguntas. Bloco B tem peso? Tem, apontando para baixo. Normal? Tem superfície de contato. Já sabemos que neste exemplo são iguais, então a gente vai cortar. Tem uma outra normal porque ele está em contato com A. É a força que o A está aplicando em B, ou que vocês poderiam chamar de N também. Tem tração? Não. Tem mola? Não, não tem mola. Sobrou então para este corpo somente quem? A normal, né, pessoal? Ou seja, massa vezes aceleração, não sei quanto vale a normal, a massa do corpo B é 20 vezes a aceleração. O que acontece aqui? Como sempre, duas equações, duas incógnitas, recaem num sistema.
Resolvendo 60 menos n igual a 10a e n igual a 20a, corto os n, 60 igual a 30a. E daqui eu descubro que os dois blocos andam com uma aceleração de quê? 2 metros por segundo ao quadrado. Mas e a força que A aplica em B, que a gente chamou de normal? Basta substituir numa das duas equações a aceleração por 2, que eu descubro que ela vale quanto? 40. Então a força que A aplica em B é 40. Reação, força que B aplica em A seria menos 40, que é a normal entre eles. Então, turma, neste momento, o que eu quero que vocês entendam? Que é tudo a mesma coisa. Troca bloco, tira força, bota força. O método é o mesmo. Vocês têm que ter entendido o método. Quem não entendeu, volta para o início do exercício. Quem entendeu, vamos relembrar passo a passo, colocar o cérebro de vocês aí para queimar. Então, tem que memorizar o método. Qual é o método? Primeiro, separa os blocos. Apareceu mais do que um bloco, separa. Depois, aplica a segunda lei de Newton. Força resultante, massa vezes aceleração. Por último, dá conta de conferir e analisar todas as forças que a gente estudou. Normalmente, vamos cair em duas equações com duas incógnitas, vamos resolver um sistema e está tudo solucionado. Entenderam, gurizada? Espero que sim. Qualquer coisa eu tô lá nas dúvidas do chat, terça-feira à tarde ou em qualquer outro momento, aliás, quarta à tarde ou em qualquer outro momento que vocês me chamarem, eu tô à disposição de vocês. Nesse momento eu quero então que vocês vão para nossa apostila resumo e lá tem exercícios na página 33 e 35. Todo mundo tentando resolver, nada de diferente que a gente não tenha visto aqui. Tudo bem? Então, gurizada, quem ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. E se cuidem se tiverem que sair de casa, não esqueçam dos cuidados de higiene, para que logo a gente possa voltar e todo mundo feliz da vida, saudável, que logo tudo isso vai passar e a gente vai poder se reencontrar novamente. Tudo bem? Um abração para cada um de vocês e até a nossa próxima videoaula.